Fala galera, chegando mais um dia colocando pressão, deixa eu dar uma organizada aqui. Hoje, dia 1º de agosto, 5 da manhã, a gente tá aqui colocando pressão, sem enrolação. A gente tem muita coisa pra falar e tanta coisa pra falar que aí a gente acaba se esquecendo do que é. Mas no decorrer daqui da história a gente vai lembrando. Hoje a gente vai para a aula 26, Provérbios 26 que a gente vai falar hoje. Se tiver curiosidade, interesse, você pega a sua bíbliazinha aí e a gente vai para o Provérbio 26. Deixa eu procurar aqui, só um momento na minha bíblia aqui, Provérbio 26, Provérbio 26. Tem muita coisa bacana pra gente poder comentar. Como é bom, né? Como é bom iniciar o mês com saúde. Como é bom iniciar o mês colocando já pressão, muita coisa pra gente fazer. E o ruim da vida é quando você passa mais um mês e você não sabe pra onde ir. E se você não sabe pra onde ir, você fica parado. Porque se você caminhar em círculos, é a mesma coisa que você tá parado. Ou seja, você tá gastando energia, mas não tá saindo do lugar. Eu percebi que uma das piores coisas na vida é você não saber pra onde ir. Uma das piores coisas na vida é você tá passando os dias e você tem aquela sensação de que não tá produzindo. Mas na verdade só tem essa sensação de quem não produz, pessoas que são produtivas, porque elas sabem que não estão produzindo, entende? Então, a primeira coisa a se fazer é saber para onde ir. Tem muita gente perdida, tem muita gente perdendo tempo, tem muita gente gastando tempo. Hoje o nosso tempo ele tá passando mais rápido, mas não é porque o tempo está passando mais rápido, é porque as coisas mudaram. E aí agora a gente não vê mais o tempo passar. Antigamente as pessoas viam o tempo passar. Elas colocavam a cadeira na calçada e sentava lá, olhava o tempo, olhava as pessoas passando. E aquilo ali era um exercício do não fazer nada. Ali você estava aproveitando o seu ócio. Hoje as pessoas não têm mais ócio. Hoje ou você está vendo alguma coisa, ou você está comentando, ou você está curtindo, ou você está ocupado ali. E por esse motivo o tempo passa mais rápido. E quando a gente vai analisar o tempo, o que acontece? O tempo nada mais é do que o movimento do Sol e a Lua. Que doideira é essa? Realmente é uma doideira. Mas depois que você consegue entender isso aqui, muita coisa vai melhorar na sua vida e aí você começa a valorizar mais o agora. Como assim? Você percebe que existe a Terra, que é onde nós estamos, e aí ela está girando. Ela tem uma inclinaçãozinha assim um pouquinho, ó, e gira, gira, gira. E esse giro da Terra ao redor de si mesma e ao redor do Sol é responsável pelo nosso dia. Na verdade, o dia nada mais é do que a Terra girando. Ou seja, se você analisar o que seria o dia, na verdade, o dia é o agora. Não existe o amanhã. O amanhã é o agora direto. O agora é esse giro da Terra. O que a gente entende pela manhã é o movimento do Sol e da Lua. Mas o amanhã é o agora. Depois que eu comecei a compreender o que seria o agora, eu nunca mais deixei nada para amanhã. A gente tem vontade de procrastinar. Eu já tive muita vontade de procrastinar. Mas todas as vezes que você procrastina, você atrasa um pouco mais os seus resultados. A gente precisa de resultados. Resultado cura
Resultado tira a gente de um ponto, coloca para o outro. Enquanto você não tem resultado em algo, você acaba se desmotivando, você acaba deixando de lado, você acaba colocando um fim. Resultado. A gente precisa de resultado. Essa semana fui fazer uma vistoria num, como é que eu posso dizer o nome? É um centro de idosos. Lá é uma casa de repouso, onde idosos ficam por lá e aí passam o resto da vida. Aí, assim, o que que acontece? Você tem que analisar, né? Por que que ele tá lá? É os filhos que colocaram, ou porque não tem mais filho, não tem quem cuide. Enfim, são por opção dele, ele gosta de estar lá porque tem amigos, enfim, são muitas possibilidades. Mas quando eu entrei lá e observei aquilo, eu me lembrei logo do lance da paternidade, né? O que, o que a paternidade pode trazer. No início da paternidade, você dá a vida pelo seu filho, você cuida, você fica sem dormir, você muitas das vezes trabalha em excesso para colocar alguma coisa dentro de casa, você oferece para ele o melhor. E aí no final da vida, eu entendo também que as pessoas, muitas delas têm que trabalhar para poder sustentar, para poder tocar a vida, e muitas delas também não têm condições de colocar outra pessoa para cuidar. Enfim, existem inúmeras possibilidades, mas é um ambiente que eu senti bem. É um ambiente que eu me liguei bastante, não pela questão da fase da vida, mas pela questão da paternidade e da maternidade. Eu vi lá várias mulheres, tem muito mais mulheres do que homens, muito mais mulheres chegam à velhice e cadeirantes, enfim, é, é bem, é bem interessante. No caso, se você tiver oportunidade, tiver interesse em fazer uma visita, a minha visita ela foi compulsória, não fui eu que escolhi, a gente foi devido ao trabalho, mas é bem diferente a sensação. Vamos botar pressão aqui. Provérbios 26. Ele começa assim, ó. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. A maldição não cai sobre quem não merece. Nesses dias a gente observando a situação política do Brasil, a gente vê que tá um negócio bem conturbado. E grosseiramente analisando, a gente percebe que esse versículo aqui ele faz total sentido. Cada um é responsável pelo aquilo que está colhendo. E quando ele diz assim, a maldição não cai sobre quem não merece. Ou seja, aqui já é seguro. Tudo que você encontra aqui como direcionamento é uma coisa que é segura, é uma coisa que é certeza. A maldição não cai sobre quem não merece. Ou seja, se tá ruim, você tá colhendo algo que você plantou. Não tem como. E ao mesmo tempo onde você colhe algo que você plantou, se você for uma pessoa que segue aquilo que Deus colocou na sua vida, existe também um versículo para isso, que diz assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Quando a gente vai destrinchar esse versículo para a gente poder analisar, a gente percebe o quê? Que tudo coopera para aqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Se você está seguindo o propósito de Deus, se você está seguindo o propósito de Deus, isso que está acontecendo na sua vida, ela está cooperando para você, de alguma forma, para o seu crescimento pessoal, espiritual, para um aprendizado. Ou seja, se você não segue aquilo que Deus colocou no seu coração,
Então, talvez isso que você esteja passando aí deva ser uma colheita de um plantio que você fez. Eu queria poder entregar tudo que eu tenho. Assim como eu entrego tudo que eu tenho num projeto, eu dou aula, projeto de jiu-jitsu, e os meninos são jovens ali, 17 anos, 16, 18, alguns. Eu queria poder entregar tudo, assim como eu entrego para eles. Só que existe ao mesmo tempo uma distância. A gente não consegue sentir esse ambiente aqui. É bem interessante essa questão do presencial, porque a gente consegue sentir o ambiente, a gente consegue sentir as pessoas. Isso é uma impressão espiritual chamada. A gente acaba adquirindo esse tipo de impressão espiritual. E aí acontece que a gente vai sendo atraído por aquilo que deve ser dito, por aquilo que deve ser falado. Tem gente que não acredita, mas é porque não teve a experiência ainda. É interessante que você fale, que você descubra isso, que as coisas que você não acredita ainda são coisas que você ainda não descobriu. Porque se você tivesse descoberto, você estaria acreditando. Eu sei que é um pouco complexo para poder entender, mas se você repetir, você vai conseguir entender facilmente. É bem parecido com aquele lance do ganhar dinheiro, né? Você começa na verdade, ganhar dinheiro. Quem ganha é criança. Você começa a fazer dinheiro. Então você vai descobrindo formas de se fazer dinheiro. E a forma que você não descobriu ainda é aquele dinheiro que você ainda não tem. Porque se você tivesse esse dinheiro, você teria descoberto essa forma. É mais ou menos isso, o paralelo. Vamos seguir aqui, que senão a gente perde as estribeiras aqui. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Ou seja, é interessante que você seja pelo menos sensato. Ter juízo é ter discernimento, é discernir, é ter sensatez. As pessoas que têm sensatez, elas sofrem um pouco menos. Elas são direcionadas para aquilo que Deus os chama. O grande problema do mundo, e isso era um grande problema meu também, era que eu fazia as coisas que davam na minha cabeça. Só que a gente tem que fazer as coisas que dá no nosso coração. Porque quando você faz as coisas do seu coração, significa que você está fazendo as coisas que Deus quer que você faça. É totalmente diferente. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer as coisas que dá no meu coração, não as coisas que dá na minha cabeça, eu comecei a tomar um rumo certo para minha vida. Eu acho que isso já valeu por todo esse momento que eu conversei. Como discernir? Aí você pergunta, como discernir as coisas da cabeça e do coração? Se ligando a Deus. É a maneira mais rápida e eficaz de se fazer isso aí, tendo uma ligação com Deus. Ele vai te direcionar para o rumo certo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Ou seja, você coloca coisas nas mãos de pessoas que, eu ia falar capacidade, mas que não tem ainda discernimento, porque é um tolo. E aí isso vai arruinar. É como se você tivesse uma empresa. Você tem que preparar uma pessoa para poder administrar a partir do momento que você vai sair dessa parte mais operacional. Você tem que treinar uma pessoa, mas além de treinar, você tem que selecionar a pessoa correta. Não basta só treinar, porque se você treinar qualquer pessoa, você vai ter qualquer resultado. Agora, se você selecionar uma pessoa e treinar essa pessoa, aí sim, aí você consegue direcionar. Como selecionar uma pessoa? Aí é mais fácil ainda. Você seleciona as pessoas de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você tem no coração. Se a pessoa tiver compatibilidade
com aquilo que você carrega, com aquilo que você tem no coração, essa é a pessoa correta. Se não, aí você está indo para um lado e essa pessoa está indo para o outro. Eu creio que ficou fácil de entender, né? Não tem como você dar certo cercado de pessoas que dão errado. É antinatural, é ilógico. Não tem lógica nisso. Se você tem uma empresa onde você contrata pessoas que não estão com o mesmo propósito que você não vai ter os resultados que você deveria ter. Vão sair resultados totalmente diferentes. Quando você aprende isso, você aprende a contratar. Aqui a gente passa por uma questão delicada nessa parte do operacional, porque por algum momento da vida foi parado no tempo essa questão tecnológica, e aí a gente criou uma dependência de pessoas. Olha aqui a situação: existe uma empresa onde o tempo foi responsável por parar essa empresa, e essa empresa tecnologicamente ela não progrediu, ela não teve um avanço, e pelo fato dela não ter avanço, ela começou a depender de pessoas. Ou seja, quando você depende de pessoas, aí você fica meio preso a essas pessoas. No caso dessa empresa, se existisse um investimento tecnológico onde as pessoas operassem a tecnologia, aí seria muito mais fácil, você não dependeria das pessoas, porque as pessoas iriam operar a tecnologia e elas seriam fiscalizadas pela tecnologia. Hoje não. Hoje, pelo fato de não ter a tecnologia, você precisa confiar nessas pessoas para que elas toquem a empresa da maneira correta. Entende? Às vezes a tecnologia ela veio para ajudar, e dependendo da maneira como você utiliza, ela vai prejudicar. Se você utilizar da maneira correta, você vai lançar a mão de uma tecnologia dessa e você vai desenvolver muito mais tudo aquilo que você toca a planta dos pés. Se você tem um negócio, você usar a tecnologia, você vai desenvolver. Se você tiver num projeto, usar a tecnologia, você vai acelerar, você vai conseguir resultados em menos tempo, tudo dependendo da tecnologia. E se você não parar no tempo, se você seguir a tecnologia, se você procurar saber e aplicar isso na sua vida, você vai ter resultados bem positivos. E eu comecei a falar da tecnologia aqui, foi em relação a... quem manda um tolo... foi em relação ao tolo, né? A gente entrou nessa parte aqui da tecnologia. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado, olha só. Chega a ser até engraçado isso aqui. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo citando um provérbio é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. Ou seja, aqui ele focou no tolo. E eu vou te dizer, não seja o tolo. A gente tem uma grande possibilidade de um dia acordar tolo. E eu creio que nesses dias que você acorda um tolo, procure não estar se relacionando com pessoas. Evite. Todos os dias acorda um tolo. Todos os dias você tem um momento tolo. E é interessante que a sensatez, ela te faça entender esse teu momento tolo e você se esquive das pessoas. Entende? Eu acho que a gente está completando aí 20 minutos para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que a gente falou aqui, o que a gente conversou, tem algum proveito? Dá para você acrescentar alguma coisa na sua vida? É só questão de aplicação. Todos os resultados que você não tem é fruto daquilo que você ainda não fez. A ação, ela muda completamente a vida de uma pessoa. Por mais que você haja e dê errado, você tem um resultado, você tem uma experiência, e aí você começa a criar um método. Beleza? Depois a gente fala sobre métodos. Vamos fazer nossa oração. Respira aí. Enche todo o pulmão, solta o ar. Enche todo o pulmão, solta o ar.
Pai, a Ti rendemos graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que se renova todos os dias. Obrigado, Senhor, por mais esse mês. Vamos dar início ao mês de agosto, que a gente consiga colocar a pressão necessária para a gente movimentar o nosso mês, que a gente consiga aproveitar o agora, que o amanhã ele é fruto do hoje e que a gente deixe de ser tolo. Em todos os momentos que a gente tem a possibilidade de agir com tolice, que a gente se esquive, que a gente comece a criar sensatez, quando a gente começa a buscar a sensatez, que a gente comece a correr atrás da sabedoria. A sabedoria é diferente da tolice. A sabedoria anda na contramão da tolice, que a gente consiga acessar um pouco da Tua sabedoria, Senhor. Que a gente consiga utilizar a nossa sabedoria para poder transformar, para a gente poder acrescentar, agregar na vida de outras pessoas. Obrigado por nos livrar da tolice, que esse mês seja um mês repleto de trabalhos, que a gente consiga, quando a gente consiga se alavancar através desse acesso da sabedoria, que a gente consiga ficar longe dos tolos, que a gente consiga dar a resposta ideal para o tolo. Nos protege das tolices de todas essas pessoas que intentam nos atingir. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar pressão, é isso aí. Mês de agosto começando. E esse aqui é um mês que a gente vai transformar muita coisa. Beleza? Tamo junto. Vamos dar pressão. Valeu.